Mas o nível de DOR é um controle fundamental, né? Muitos não têm nível de automação, mas tem a figura do operador lá, com a canequinha dele de anti-espumante. Quando ele começa a perceber, ele joga. Espumante é caro pra caramba, né? Não pode... Quando a DOR é aberta, porque quando a DOR não é fechada, estoura aquela borrachinha de saco. Então tem muita gente usando DOR na aberta ainda, né? Então as perdas por arraste aumentam, né? O CO2, produto da reação lá de fermentação, está saindo e está arrastando etanol. Algumas usinas recuperam todo esse CO2, lavam o CO2, certo? E libera para o meio ambiente o CO2 sem etanol. Questão da desidratação do etanol, pessoal. Azeotrópico ou adsorção. Os parâmetros da ANP, álcool hidratado 92,6 a 93,8, continua nessa faixa, né, Jefferson? Então, eu destilo, produzo meu etanol hidratado. Etanol hidratado é esse que a gente abastece o nosso carro, né? Quero abastecer aí de etanol, o cara vai colocar etanol hidratado. 92,6 a 93,8 de álcool, tá? É o máximo que eu consigo fazer. Quando chega nesse ponto, forma uma mistura azeotrópica, certo? E eu posso colocar 100 colunas de destilação que vai produzir etanol nesse nível aí. Vamos falar 93% de etanol, tá? Porque formou uma mistura azeotrópica, que ela se comporta como se fosse uma substância pura, é isso? Ela vai ter um ponto de ebulição constante, como se fosse uma substância pura. Então, se você pegar essa mistura azeotrópica de etanol com água, você aquece, ela evapora, você condensa, vai condensar o quê? Aquela mesma mistura que você evaporou, vai ter água e álcool ali. Então, o que fazer? Como separar esse álcool da água? É o que a gente chama de processo de desidratação, né? Então, eu vou precisar de uma terceira substância, de um corpo trator ou arrastador, onde já se usou muito benzeno, né? Uma substância química perigosa, cancerígena. Hoje a maioria das usinas usam ciclohexano, certo? Como esse corpo trator. E eu tenho também o meu sistema de desidratação por adsorção, onde eu vou utilizar hidrossilicato de alumínio, né? Denominado zeotas, e essas zeotas ela vai reter a água e deixar passar os vapores de álcool. Vantagem desse processo: eu tenho a pureza do produto final, porque eu não trabalhei, eu não dosei substâncias nesse produto. Economia de insumo, não só de ciclohexano, mas substâncias para corrigir pH, condutividade. A questão de consumo de vapor, né? Teve um consultor que falou uma vez que açúcar e álcool são subprodutos do setor sucroalcooleiro, porque o produto do setor sucroalcooleiro é o bagaço. Esse é o produto da cana, porque o bagaço gera energia. Então a gente está falando aqui, ó, de vapor. Vapor que poderia ir lá para a casa de força, que o Valmor explicou aí, né? Então, eu posso estar economizando vapor na destilaria, é muito vapor. Mas também tem a questão da mão de obra. Assim como o decantador, eu tenho um processo automático, não sei se é automatizado, mas eu precisarei de pessoas qualificadas para controlar esse meu processo, tá? Com o ciclohexano eu tenho um menor investimento, maior consumo de vapor, possibilidade de contaminar o álcool hidratado, e estou trabalhando com um produto inflamável. A peneira molecular, para um processo com produção acima de 600 mil litros por dia, torna o processo mais econômico, menor consumo de vapor. Só que, poucas empresas fabricam zeotas em nível mundial, produto importado de custo elevado. Estou mostrando os prós e contras. E, gente, outros fatores que devem ser considerados na tomada de decisão: qualidade do produto e do processo. ISO 9000, que antigamente era um luxo, né? Com a vinda das multinacionais, certo? Se tornou-se meio que obrigação. Eu tenho que certificar o meu processo, eu tenho que ter um selo. Saúde e segurança do trabalhador. Olha aqui, OSAS 18001.
Eu tenho que produzir? Tenho. Com qualidade? Sim. Mas não pode ter acidente na minha empresa. Não é isso? Eu tenho que pensar na segurança também do trabalhador, né? Caldeiras, né? Vale a pena investir em caldeiras, automatizar uma caldeira, né? Acidente de caldeira é feio. São fatores que nós, profissionais do setor, temos que levar em consideração. Parte ambiental, né, gente? Está aqui a ISO 14000. Tenho que produzir com qualidade, com eficiência, sem ter acidente, mas eu não posso deixar a vinhaça cair no rio, tá? Eu não posso saturar um solo, lá no canavial, os agrônomos, né, na irrigação, no uso de nutrientes. E a segurança do produto. ISO 22000, segurança de alimento. É isso? Já fala-se até em biossegurança, né? Dentro da fábrica de açúcar, alguns setores restritos. Por exemplo, secador de açúcar, empacotamento. Nem todos deveriam entrar. Porque já pensou um operador insatisfeito, chega lá na etapa final do processo de produção e colocar uma escova de dente. Já aconteceu comigo aí numa das usinas. Uma escova de dente do produto, essa escova chega lá para o cliente. Temos que pensar nisso aí, né, gente? Temos que garantir. A usina Monte Alegre levou anos. Tenha calma. Isso aí pode ter sido estratégico do marketing da usina. Para ver se retorna, não é isso? Não, porque o consumo de açúcar merece uma escovação dentária para criar cárie, né? É uma automação. É isso aí. Pessoal, a usina Monte Alegre levou anos para criar uma imagem, né? Tá lá o açúcar alegre, açúcar sem enxofre, né? Tô ajudando aqui, viu? Eu conheço um pouquinho porque o meu trabalho de mestrado está sendo realizado em parceria aí com a usina Monte Alegre. O Jailson, a doutora Marlene tem me ajudado muito. Então, levou anos para construir essa imagem, né? Mas basta sair no noticiário local, certo? Que foi encontrada alguma coisa nesse produto, que, assim como aconteceu com a Parmalat, todos lembram, né? Então, pessoal... Friboi. Mais recente, obrigado. Pessoal, mas tudo isso aqui, ISO 9000, OSA 18000, ISO 14000, ISO 22000, segurança de alimento, representa o que para a empresa? Custo, né? A empresa quer custo. Ela vai lutar para ter perdas determinadas e indeterminadas reduzidas? Vai. Ela vai lutar para ter uma maior eficiência de fermentação? Vai. Produzir um açúcar mais branco possível? Vai. Sem contaminar o meio ambiente, sem sofrer acidentes, certo? Garantindo a qualidade do seu processo e a segurança do produto, porque ela quer ter lucro. E nós, profissionais do setor, né, estamos lá, estamos na indústria para dar lucro, para produzir etanol, produzir muito etanol, muito açúcar com qualidade. Ok? Aqui um estudo de caso, para a gente fechar essa etapa aqui, né? Inventei aqui o nome, usina XYZ. No momento de decidir sobre o melhor processo de decantação, cortou um pouco ali, a ser adotado, o gerente industrial da usina optou pelo sistema de decantação convencional, decantadores com bandeja, alegando 3 motivos. Ele falou o seguinte: falta de recurso para investimento na área de elétrica, automação. A diretoria não liberou verba para a área de automação. Mão de obra de instrumentista, é fácil encontrar instrumentista lá em Mongaguape? É mosca branca, né, gente? Instrumentação. Quem está nessa área aí tem um caminho garantido, porque não tem profissionais. E a usina está situada em uma região de solo arenoso, onde as impurezas minerais, a quantidade de areias, estão acima de 20 kg por tonelada. Isso não é muito difícil de encontrar, não. Comente sobre a decisão tomada pelo gerente. O gerente tomou a decisão certa ou não? Ele tinha que implementar um decantador rápido, sem bandeja, porque é mais eficiente. E aí? Você faz o que está dentro da possibilidade, né? Se não tem verba para... Se vocês não têm como fazer uma coisa melhor, você está liquidado. Melhor do que tem. Beleza. Então, foi uma decisão tomada. Ela alegou alguns motivos aí, né? Ok? Parte 2, controle de processo. Quando a gente fala de controle de processo, o que é que vem na mente da gente? Automação.
né? Vou automatizar minha planta toda, certo? Será que existem outras formas, gente? Em futuros profissionais? Você chega na usina, vai partir o quê? Vai chamar vamos, bota um manômetro aqui, um termômetro, um medidor de vazão, eu quero um pHmetro de linha, o carro vai passando aqui, já vai dando meu pH, um refratômetro, ou Brix. Será que essa é a melhor forma de controlar? Eu partiria, trabalho inicial de usina, documentação, criação de procedimentos, de instruções, de formulários, tá? Meu operador precisa ter um procedimento, ele precisa saber o que fazer, tá? Já pensou, cara, de meia-noite, doutor Jailson, rapaz, o pH do caldo aqui deu 8, o que é que eu faço? Não tinha procedimento, anotado, dizendo que com pH mais alto é só fechar um pouquinho lá a válvulazinha para diminuir a dosagem de leite de caldo, né? Doutor Jailson vai ligar, liga para o doutor Valmor que o automático do pH não está funcionando. Se o automático não funcionou, não sei como fazer, né? Então, gente, muito importante a questão de documentação, tá? De elaboração, e como é que eu vou elaborar um procedimento? Gente, quando eu comecei usina como trainee, foi Deus que colocou a ISO 9000 no meu caminho, que eu comecei a andar com o operador, tá? Eu chegava pro cara e dizia, tu vai me dizer como é que tu opera esse equipamento, por exemplo, um cozedor, não sabia nem o que era, saí da universidade e tinha noção, né? E o processo de cozimento é um processo ainda muito artesanal, né? Então eu chegava pro operador, me fale aí como é que tu opera esse equipamento. Aí começava a falar, calma, rapaz, devagarzinho, pode dizer do seu jeito, eu não estou aqui para dizer se está certo ou errado, não. E ia anotando, abrir tal válvula, fechar tal válvula, esperar o nível tal, o manômetro atingir pressão tal, fazer não sei o que, ia colocando isso no papel. Aí o primeiro ficou fraquinho, depois a gente melhorou, revisou, depois eu comecei a inserir fotos, onde tinha abrir tal válvula, eu colocava a foto daquela válvula com a setinha, e eu comecei a documentar o meu processo, criar procedimentos, criar instrução de trabalho, criar formulários para o operador lá do filtro, anotar a polda torta, quanto que deu a cada 2 horas, né, o vácuo de baixa, de alta, para eu chegar no outro dia e verificar e saber que decisão tomar, né? Capacitação. Pessoal, temos que investir na operação. A operação tem que ser qualificada, tem que saber o que é um pH, tem que saber o que é um Brix, uma condutividade, tem que fazer parte do processo. Concordam que a capacitação e a documentação faz parte do controle de processo? A gente vai chegar lá na automação. Mas antes de chegar lá, eu tenho outras atitudes a tomar. A NR12 hoje já existe. A NR12 já existe, né? Você fazer um treinamento, gerar... Isso, a NR12 fala de máquinas e equipamentos, né? E ela exige, quase toda NR exige. A NR20 que fala de inflamáveis também, que exige capacitação constante. Pessoal, manutenção. Não adianta eu encher meu processo de manômetro, de termômetro, de equipamentos e não confiar naquele equipamento, né? Ou não ter mão de obra suficiente para atuar naqueles equipamentos. Então eu tenho que ter pessoal fazendo calibração. Se colocou um pHmetro de linha, eu tenho que checar com o pH do laboratório, certo? Tudo isso faz parte do controle de processo. Parâmetros de metas de processo. Parâmetros QVC-SP. Parâmetros de qualidade, parâmetros de velocidade, né, de produção, parâmetros de custo, parâmetros de segurança e parâmetros de gente, de pessoas, tá? Então, se eu conseguir implantar no meu processo metas, certo? Que consiga abordar qualidade, velocidade, produção, custo, segurança e pessoas, eu comecei bem. Mas quem é que vai traçar esses parâmetros? É o diretor da usina? É o gerente? Gente, se a minha equipe, os líderes, os operadores não participarem desse processo de metas, né? Chega o gerente e diz, tá aqui a meta desse setor, é essa aqui, produzir tantos sacos de açúcar por dia. O cara vai olhar assim e vai dizer, ele tá louco, isso aqui a gente produz assim uma vez na vida. Não, ele nem tenta, tá?
É como você chegar para um cara que não é atleta, só você tem que correr daqui até o centro em 10 minutos. Ele nem vai, não, tá doido, uma meta muito ousada. Agora bota aí, ó, 1 hora para tu chegar, o cara não, eu vou, né? Aí vai, para no meio do caminho e tal, todo dia ele tenta novamente, certo? As metas têm que ser ousadas, mas têm que ser atingíveis. Mas nós temos que envolver a operação. Reúne a equipe, operador, vem cá, vamos colocar uma meta aqui, ponto. Tratamento de caldo, operador de filtro. Qual é a pó de torta que a gente consegue atingir aqui? Ah, 3 tá maluco, cara, vamos negociar, né? 3 não, 3 é muito alto, 3 tá tudo demitido. Aí vai baixando e conta uma meta. Começou a atingir aquela meta, traça uma meta mais usada. Mas é importante o envolvimento da operação no planejamento, certo? Dessas metas aqui. Gente, investir em gestão à vista. Os números da usina tem que estar à vista de todos. Não é só o químico, não é só o gerente que tem que saber quanto que moeu, quanto produziu de açúcar. E esse gestão à vista, se possível, que seja por setor. Tá? É importante que o cara que trabalha lá na moenda, lá embaixo da moenda, fazendo limpeza, ele saiba qual é a meta dele. Então, eu atingi minha meta ontem. Esse meu trabalho aqui de limpeza influencia em quê? Né? Se eu não limpar aqui a moenda, o que vai acontecer com o caldo? Né? Vai inverter, né? Os micro-organismos vão lá, vão consumir a sacarose. Ele tem que saber disso, saber quanto é importante o trabalho dele. Então, investir em gestão à vista, gente. Setor organizado, com a mesinha para reunião, certo? Os operadores vão se sentir importante, vão acompanhar mais o processo. Pessoal, isso aqui é um organograma que é muito utilizado nas usinas, né? Teve outro consultor que disse que enquanto usina for chamado de usina, não vai para frente. Aí pergunta,